Graça e paz, meus irmãos. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nós estamos alegres porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Se você está aqui essa noite é porque Deus te trouxe, que o Espírito Santo de Deus te conduziu para cá, para que você tivesse comunhão com Ele, para que você ouvisse a palavra de Deus, para que você fosse edificado na sua santa palavra. Nós iremos iniciar nosso culto, meus irmãos, com a leitura bíblica do Evangelho de João, capítulo 1. Abram comigo, João, capítulo 1, do verso 15 ao 31. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 15 ao 31. Eu farei a leitura da palavra de Deus e os irmãos acompanhem com muita reverência, muita fé e muita gratidão a Deus. Está escrito assim na palavra do Senhor: João testemunha a respeito dele, exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. E dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, e o qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem o varão, e tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Até aqui a palavra de Deus, meus irmãos. É importante sabermos que Jesus é apontado por João como aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o testemunho de João Batista sobre aqueles diante daquelas pessoas. João estava crescendo no seu ministério. Ele era uma figura que todos procuravam saber quem ele era. E os fariseus então perguntaram: Quem és tu? És o Cristo? És o profeta? És o Elias? E João falou: Não sou nenhum desses. Eu sou a voz que clama no deserto, conforme disse o profeta Isaías. Guarde isso, irmão. Guarde esse testemunho de João, porque depois, na hora da pregação, nós revisitaremos essa fé que João tinha. Vamos fazer agora uma oração de adoração. Feche seus olhos, mesmo assentados. Vamos orar ao Senhor e pedir a sua graça e a sua bondade. Pai das luzes, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua santa misericórdia sobre nós. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre.
O Senhor tem nos dado graça, tem nos dado alegria, tem nos dado, Senhor Deus, saúde, trabalho. O Senhor tem cuidado de cada um de nós cristãos. Mesmo diante das lutas, Senhor, Tu tens sido a nossa rocha, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E em Cristo Jesus nós nos alegramos, entregamos tudo em Tuas mãos. Porque do Senhor recebemos, a Ti entregamos. O Senhor abençoe esse culto, o Senhor receba a adoração que será entoada, os cânticos que serão entoados nessa noite, seja para a glória do Senhor. As orações que forem feitas nessa noite, o Senhor esteja com o ouvido aberto para escutar e para nos atender, Senhor, pois a Ti adoramos e ao Senhor servimos. É no nome do Teu Filho Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino número 92, com um coração cheio de alegria, de fé e de verdade. Aqueles que puderem, queiram se colocar de pé para louvarmos o hino A Fé Contemplada, hino 92 do Inário Novo Cântico. Do verso 1 ao verso 4. Eu vou ler os versos ímpares dos irmãos dos pares. Lucas 11, do verso 1 ao verso 4, é a oração dominical que o Senhor Jesus ensinou. Está escrito: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar,
Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Então ele ensinou: quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Amém. O verso que nos importa para esse momento, irmãos, é o verso 4, quando Jesus ensinou o crente a orar: perdoa-nos os pecados. O único que pode perdoar pecados é Deus. É diante dele que você vai orar nesse momento. Pode se sentar. Você vai fazer uma oração silenciosa nesse momento. Estaremos orando, confessando ao Senhor nossos erros, nossas faltas, pecados, gente, que nós nem sabemos que cometemos. A Bíblia chama pecados de ignorância. Quando você pega sem a consciência de estar pecando contra Deus. Olha como a nossa natureza é caída. E tem pecados também de omissão. Quando você deve fazer algo e não faz, você omitiu, você deixou de fazer algo que Deus determinou. Então vamos confessar ao Senhor nesse momento nossos pecados, nossas falhas, nossos erros e pedir o perdão do Senhor. Primeiramente, um período de oração silenciosa, cada um falando com Deus. E após alguns instantes de oração silenciosa, vou pedir ao nosso irmão José, nos visitando, conhecido como Calvino, que dirija a Deus uma súplica diante do Senhor. Oremos. Amém. Amém, gente. Louvado seja Deus pelo perdão que o Senhor nos concede, por Ele ser tão gracioso nas nossas falhas, nas nossas faltas. Deus é muito bom e em Cristo esse amor ele é manifestado. Jesus é a expressão exata do ser de Deus, Ele é a expressão do amor, do poder e da graça do Deus visível. E Ele está presente aqui em
Vamos agora, irmãos, ler a palavra do Senhor ainda em Lucas, capítulo 19. Nós queremos ler esse texto e em seguida iremos adorar o Senhor com Deus cânticos. E durante a execução dos cânticos, irmãos, terão a oportunidade de pegar os dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Lucas 19, verso 1 a verso 10, eu farei a leitura do texto que fala de Zaqueu, o publicano. E é um texto bem conhecido, tem até músicas falando dessa passagem, né? Mas diz assim a palavra de Deus: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que nos chama a atenção nesse texto para esse momento de adoração, de entrega, é que Zaqueu, meus irmãos, ele entendeu que o mais importante era a salvação da sua alma e a pessoa que estava na sua casa, o Filho de Deus. O dinheiro para ele já não tinha mais esse controle, essa idolatria ao dinheiro. Tanto é que ele falou: da metade que eu tenho aos pobres, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, ou seja, com juros, quadruplicados. E Jesus olha para a sinceridade daquele homem, para o coração transformado de Zaqueu, e fala: olha, hoje houve salvação nessa casa. Quando nós estivermos na glória com o Senhor, teremos Zaqueu, porque ele se converteu de verdade. Ele teve o coração transformado, o coração de pedra, o coração de alguém que era avarento, alguém que provavelmente enriqueceu de forma ilícita, roubando, extorquindo, cobrando a mais, mas agora ele volta para a justiça de Deus, fala: eu vou praticar a justiça, e ele então demonstra tudo isso nesse texto, na sua fala. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Nós aprendemos com esse texto, irmãos, que nós não devemos ter apego materialista nesse mundo, devemos amar. Jesus disse, é melhor dar do que receber. Quando nós aprendemos isso, nós iremos provar a boa mão do Senhor sobre nós, iremos provar a boa mão de Deus abençoando sua finança, sua casa. E assim, gente, você que nos visita não se sinta constrangido de maneira alguma nesse momento diante do ofertório, de ofertas, de dízimos, mas se Deus tocou no seu coração, e assim seja. Deus te abençoe. Convido os irmãos da equipe de cânticos e música para vir à frente, para nós adorarmos a Deus com 2 cânticos espirituais. Durante a execução dos cânticos, os irmãos têm a liberdade e o prazer e a honra de entregar seus dízimos e ofertas, se assim você desejar. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Aqueles que puderem, vamos se colocar de pé para poder estar louvando o Senhor neste momento, desses textos.
Oh,
Louvado seja Deus. Passaremos agora, meus irmãos, à exposição da palavra de Deus. O texto que Deus colocou no meu coração para pregar esta noite se encontra em Mateus capítulo 11. Abra lá, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 11, do verso 2 ao verso 6. Mateus capítulo 11, do verso 2 ao verso 6. Todos se encontraram? Ainda não, né? Tem alguns procurando. Importante você acompanhar na sua Bíblia, que diz a palavra de Deus. O título que a Sociedade Bíblica deu para esse texto é João envia mensageiros a Jesus. Aí negrito aí igual no título, tá? Eu vou ler o texto que nos diz: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos orar? Senhor, Deus maravilhoso, estamos diante da Tua palavra, Pai, diante do Teu texto sagrado, e pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes para compreendermos as verdades da Escritura. Pedimos que o Senhor venha, Pai, através do Teu Santo Espírito, trabalhar em nossos corações, para não somente ouvirmos a palavra, mas colocarmos em prática as lições que dela tiraremos. O Senhor use o Teu servo, o Senhor dê intrepidez, graça, para que ele se encontre fiel na exposição do Teu Evangelho, Senhor. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém, igreja? Irmãos, infelizmente, momentos de crise de fé, acontece até mesmo com os mais fervorosos cristãos. Aquela pessoa que você fala: nossa, essa pessoa parece uma rocha, ela é uma fortaleza, ela é inabalável. Não se engane, ela é um ser humano e pode abalar a fé. Ocasiões em que a dúvida permeia o seu coração e tenta te enfraquecer. Horas de angústia e terror causadas pela sensação de ter sido abandonado ou abandonada por Deus, acontece com os maiores crentes. A Bíblia relata o grande abatimento que Jó teve quando perdeu a saúde, quando ele perdeu os bens, quando ele perdeu os filhos. E ele então ficou abatido ao ponto de pedir a morte e amaldiçoar o dia que nasceu. A Bíblia fala da extrema tristeza de Jonas, que pediu para o Senhor acabar com a sua vida. A Bíblia fala de Elias, grande profeta, que ficou em total desânimo por causa da perseguição que Jezabel e Acabe colocaram contra ele. Nessas horas, meus irmãos, precisamos buscar nas Escrituras Sagradas, buscar na Bíblia a força para não tropeçar e ficar prostrado, mas buscar a força para continuar a jornada. Lembremos do que o salmista diz no Salmo 42, ao afirmar: porque está batida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espere Deus, pois aí o louvarei pela salvação que há na sua presença. Quando você estiver abatido, lembre-se desse salmo: porque está abatida a minha alma,
Espera em Deus. Precisamos aprender com o apóstolo Paulo que mesmo diante de muitas lutas e provações que ele passava, ele sabia que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele então diz aos Coríntios: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando você está fraco, abatido, você busca a força de Deus. Irmãos, na história da igreja, nós também podemos ver muitos homens de Deus que tiveram que lidar com desânimo, com luto, com depressão. Na história da igreja temos homens como Martinho Lutero, grande reformador, que em determinado tempo ele ficou arrasado com a morte da sua filha Madalena, a sua filha favorita. A menina tinha apenas 14 anos e encontrou-se extremamente doente. E nesse momento, uma testemunha registrou a reação de Lutero quando ele orou a Deus, dizendo: quando a filha dele estava em agonia de morte, ele caiu de joelhos ao lado da cama da menina e disse, chorando amargamente, ele orou a Deus, pedindo que o Senhor poupasse a vida da sua filha querida, se fosse do seu agrado. A história registra, irmãos, que Deus não poupou, mas ele levou a vida de Madalena, deixando um buraco no coração do reformador. Outro foi Charles Spurgeon, o famoso pregador batista, conhecido como príncipe dos pregadores. Spurgeon, ele, após presenciar a morte de 7 pessoas que foram pisoteadas na igreja por causa de um alarme falso de alguém perverso e maldoso que apareceu no meio da multidão e falou: fogo, fogo, incêndio. E as pessoas no desespero tentaram fugir e nessa fuga pisotearam e mataram 7 pessoas. E Spurgeon teve que lidar com essa grande depressão, essa terrível tragédia que ocorreu na vida dele. E por fim, nós temos também a história do reverendo José Manuel da Conceição, foi o primeiro pastor brasileiro, pastor presbiteriano. Ele, meados de 1863, ele passou por uma profunda crise espiritual centrada na questão da sua salvação. Ele tinha dúvidas, ele era católico, ele era padre, depois ele se converte ao protestantismo, mas ele tinha suas crises. Homens de Deus, homens que se doaram à igreja, que se doaram ao reino, que se doaram à obra de Cristo, mas passaram por muitas lutas, crises, tristezas, dúvidas acontecem com os melhores cristãos. Mas a grande pergunta, irmãos, que a palavra de Deus vai nos responder é: o que fazer diante de uma crise de fé? É isso que o texto vai nos responder. O que fazer quando a crise vem? O que fazer quando a angústia se encontra no nosso coração? Quando a nossa alma está abatida? Eu convido vocês a aprendermos o texto lido. Como devemos fazer nesses momentos difíceis? A primeira coisa, irmãos, que nós vemos no texto é que nós, diante de uma crise de fé, devemos saber que Deus é soberano sobre os tempos e as épocas. Olha só, vou repetir: Deus é soberano sobre o tempo e sobre a época. E isso inclui o tempo da sua vida e os momentos da sua vida. Aqui nós temos uma lição, um exercício de humildade, porque precisamos ser humildes, precisamos colocar nosso rosto no pó e aceitar a soberania do Senhor. Olha só o que diz o verso 2 e o verso 3. Quando João, esse João é João Batista, tá? Quando João ouviu no cárcere, ele estava preso, falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntarem: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Meus irmãos, João está muito confuso aqui. Ele está preso. Ele havia pregado que Deus entraria em juízo contra aquela geração.
e ele havia pregado que o Messias já tinha colocado o machado no caule da árvore, estava pronta para ser cortada e lançada ao fogo. João tinha pregado uma mensagem de juízo final. Porém, ele também tinha pregado, como nós vimos lá em João, capítulo 1, que o Messias já estava presente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontou para Jesus, ele apontou para o Senhor. Mas agora ele pergunta: és tu mesmo ou vou esperar outro? Ele está em crise, ele está confuso, ele está com dúvida. E João é um homem cheio de fé, um homem consagrado a Deus. Ele cumpriu a profecia de Isaías. Ele era a voz que clamava no deserto, aplanando o caminho do Senhor. Jesus chegou a dizer que nos nascidos de mulher ninguém foi maior do que João. Mas até mesmo esse homem, até mesmo esse grande profeta, titubeou, teve um momento de crise, de dúvida. E aí surge essa crise na sua crença, quando ele percebe que as coisas não estavam acontecendo como ele tinha pregado, as coisas não estavam acontecendo como ele tinha imaginado. Mas a Bíblia explica, meus irmãos, João ele não era um falso profeta. A profecia dele era totalmente válida, validada pelo próprio Jesus. Porém, olha só, por que não aconteceu como João imaginava? Primeiro, porque segundo o profeta Isaías, o Messias traria a libertação aos cativos. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para libertar os cativos, para curar os enfermos, levar o Evangelho aos pobres. Todavia, meus irmãos, João estava preso. Ele olha o cárcere e fala: eu fui preso. Cadê o Messias que iria libertar o cativo? Cadê a profecia de Isaías que diz que o Messias iria tirar os oprimidos da cadeia? Ele estava definhando na cadeia por causa da perversidade de Herodes. E olha só, ele iria morrer na cadeia. Ele não veria a liberdade mais. Os irmãos conhecem a história. Ele teria uma morte violenta. Pediriam a cabeça dele numa bandeja. Ele está confuso. Segundo, gente, João não conseguia entender por que Jesus não punia os pecadores com julgamento naquele momento. E para piorar, ele ouvia o contrário, que Jesus estava efetuando obras de misericórdia, estava perdoando pecadores terríveis, estava curando, fazendo uma obra de salvação. E ele então pensa: puxa, mas ele não traria o juízo, o machado não estaria no caule da árvore? Perceba, irmãos, que quando João ouve, o verso 2 diz: quando João ouviu o cárcere, ele está ouvindo as notícias, quando ele ouve as obras extraordinárias de Jesus, ele então manda seus discípulos perguntarem: és tu mesmo o Messias, ou devemos esperar outro? Essa crise de fé de João Batista revela a sua limitação humana. Essa crise que João está passando mostra que ele é limitado diante dos planos soberanos de Deus, que Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor das épocas, as coisas acontecem de acordo com a sua determinação. Meus irmãos, a crise de fé de João revela a sua limitação como homem diante dos planos misteriosos de Deus. O Senhor não havia revelado para João os detalhes das épocas e dos tempos do juízo final. Então, de forma impaciente, ele questiona se é Jesus mesmo o Messias. João estava convicto de que Jesus era o Messias. Lá atrás estava convicto, mas agora parece que ele está em dúvida. Ele tinha certeza que o Messias derrubaria o governo estrangeiro e acabaria com a injustiça em Israel.
Porém, meus irmãos, o templo pertence a Deus e ele precisaria humildemente aprender, se silenciar, se consolar e, como mensageiro do Senhor, do Cordeiro, ele deveria confiar cegamente na providência de Deus, na sua soberania. Há momentos em que você está passando por luta, em que eu estou passando por luta, e nós não estamos entendendo por que estamos passando por aquilo, e que cabe a nós nos recolhermos da nossa ignorância e falar: Senhor, tu sabes o tempo que vai acabar essa luta. O Senhor é o dono do tempo, Deus é o Senhor do tempo e das épocas. Irmãos, nós não sabemos porque Deus não revelou para João que ele não teria mais liberdade, que ia morrer na cadeia de forma violenta. Nós não sabemos porque Deus fez isso. Nós apenas aprendemos que, assim como Jó, devemos nos recolher em nossa ignorância e nos submetermos à condução sábia daquele que possui todo o poder em suas mãos. Nós somos limitados, nós não conhecemos nem o que vai acontecer daqui 30 segundos. Mas Deus conhece o princípio eterno e o fim de todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Essa lição que aprendemos aqui é uma lição de humildade. Deus é soberano sobre os tempos e as épocas. Portanto, irmãos, muitas vezes nós não compreendemos os caminhos de Deus e queremos impor a nossa vontade no nosso tempo. Não, eu quero agora, eu quero casar agora, eu quero ter filhos agora, eu quero esse emprego agora. E a gente quer impor o nosso tempo sobre o tempo de Deus. Mas devemos aprender essa primeira lição. Deus é soberano sobre os tempos e épocas. Ele sabe o tempo certo de você viver, de você casar, de você ter filhos, de você morrer. É no tempo dele. Ele é Deus e nós somos criaturas do Senhor. Jamais deixe, meus irmãos, que situações desfavoráveis na sua vida te tire da presença dele, ou que faça você duvidar do seu amor para com você. Não deixe que a dúvida ganhe o teu coração. Não deixe que o inimigo coloque dúvida no teu coração sobre o amor de Deus, sobre a sua vida. Ele te ama, porque a palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, jamais deixe, jamais permita que isso aconteça na sua vida. Sejamos todos humildes e submissos a Deus e oremos como Jesus orou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é você colocar sua vida debaixo da soberania do Senhor. É igual Jó, né? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil? É lógico que é. Nós queremos ter controle sobre a vida, sobre as coisas, sobre as épocas. Nós queremos que esteja no nosso tempo. E como é difícil quando nós recebemos um não. Como é difícil quando as coisas não acontecem da forma que você programou, que você planejou. Mas fica essa lição, meus irmãos, que João também teve que aprender. O tempo pertence a Deus. O juízo final viria. O juízo final vai vir ainda. Vai acontecer a profecia de João, mas é do tempo de Deus, nós não sabemos. Então a primeira lição é: saiba que Deus é soberano sobre os tempos e as épocas. Aprenda esse exercício de humildade nessa noite. A segunda lição que tiramos do texto é: diante de uma crise de fé, olhe para a poderosa obra de Cristo. Olhe para a poderosa obra de Cristo. E aqui nós temos um exercício de reconhecimento. Você reconhece o poder de Jesus. Olha o verso 4 e 5. Jesus, respondendo à indagação dos discípulos de João, disse-lhes: ide e anunciai a João o
estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. João responde a João, dizendo: olha as minhas obras, olha o que eu estou fazendo. Nos versos 4 e 5, irmãos, nós temos aqui Jesus respondendo ao confuso João. Ele diz: anunciai a João, relatai a ele o que eu estou dizendo, o que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo. E é interessante, irmãos, que segundo o texto paralelo de Lucas, que fala sobre esse mesmo evento, Lucas 7:21, afirma que naquele exato momento que os discípulos de João chegaram, o Senhor Jesus efetuou milagres extraordinários. Ele curou pessoas com moléstias, com flagelos, expulsou espíritos malignos e deu vistas a muitos cegos. Naquele exato momento, os discípulos chegaram para perguntar. É como se você perguntasse, você fosse até a casa de alguém ou algum hospital e perguntasse: o senhor é o médico? E o médico estaria acabando de efetuar o atendimento. Você perguntasse para alguém: você é o pedreiro da casa? E o cara está ali construindo, levantando uma parede. Eles chegam e perguntam: João mandou nos perguntar, és tu mesmo? Ou devemos esperar outro? Ou nos enganamos? E Jesus fala: vocês estão vendo? Olha a minha obra. Então, irmãos, olhem para a poderosa obra de Cristo. Quando você tiver dúvida, está com crise, está com dúvida, está desanimado, olha o que Jesus já fez na sua vida, olha o que Ele já fez na vida dos seus irmãos, olha o que Ele já fez na história. Esses discípulos de João presenciaram o grande poder do Mestre sobre as doenças, sobre os demônios, a grande autoridade de Jesus. E além disso, as boas novas do Evangelho estavam sendo pregada aos pobres de espírito, aos marginalizados, aquelas pessoas que eram desprezadas pelos fariseus, que eram tidas como indignas, plebe, miseráveis da terra. E Jesus então fala do Evangelho para eles, cumprindo Isaías 61, verso 1, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Talvez João interpretou de forma literal: os algemados que estavam presos seriam libertados, mas aqui está se cumprindo quando Jesus expulsa os espíritos malignos de homens que estão numa prisão espiritual, debaixo do chicote de Satanás, e o Senhor com autoridade liberta essas pessoas. E quando Cristo faz isso, meus irmãos, a pessoa é transformada. Vocês lembram do Gadareno? Aquele homem que vivia nos sepulcros, que tinha uma legião de demônios na vida dele, e ele vivia quebrando correntes, era desprezado na sociedade, vivia no cemitério, todos tinham medo daquele homem, da fúria que ele tinha. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor, os demônios se ajoelham, e Jesus então manda aqueles espíritos para os porcos, e eles se precipitam desfiladeiro abaixo. E a palavra de Deus diz que aquele homem foi encontrado em perfeito juízo, vestido e querendo ser discípulo de Cristo. Quem é esse? Até os espíritos submetem a ele. Quem é esse que cura toda sorte de doença? Quem é esse que prega o Evangelho com autoridade? Ele é o Filho de Deus. João não precisava ter dúvida, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não pode ser outro, não há ninguém como Jesus, não há
Quando os guardas do templo foram enviados para prender Jesus, eles chegaram quando Jesus estava pregando, e eles então ficaram admirados com aquelas palavras, e eles então voltam com as mãos abanando, e os sacerdotes e os religiosos perguntam: por que vocês não trouxeram ele? Por acaso vocês também creram nele? E aqueles guardas relatam: ninguém pregou como aquele homem. Os próprios inimigos reconheciam a autoridade de Cristo. Meus irmãos, é como se Jesus eternamente estivesse dizendo para o seu primo João. Você se lembra dessas profecias também, João? Isaías falou do juízo, mas também falou do evangelho sendo pregado para os pobres, mas também falou dos espíritos imundos sendo expulsos, dos surdos ouvindo, dos cegos vendo. Isso também foi predito acerca do Messias, João. E tudo isso está se cumprindo hoje, a saber, em mim. João não precisava ter dúvida, ele deveria olhar para as obras de Cristo e crer, compreender que ele era de fato o Messias aguardado. Tem alguém aqui essa noite que duvida que Jesus é o Filho de Deus? Que Ele é o Cordeiro conforme a Escritura nos aponta? Eu creio que não. E quando nós estivermos passando por alguma crise, irmãos, olhemos para a obra de Cristo. Porque lá em João 14, verso 11 diz, Jesus disse: crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. As obras que Jesus faz quando Ele chama alguém das trevas para a luz, quando Ele liberta uma pessoa do vício, quando Ele cura uma enfermidade e os médicos ficam sem entender. As obras apontam para o Messias, para o Senhor Jesus. Elas autenticavam a autoridade divina de Cristo Jesus, mostrando que o reino de Deus chegou com poder, com autoridade, com glória. Ao invés de esperar o julgamento do Messias, João deveria olhar para os textos como Isaías 35, versos 5 e 6, que ensina: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Ele deveria olhar para essas profecias que estavam se cumprindo cabalmente em Cristo, e que estava ali dando a credencial do Messias. Meus irmãos, em momentos de crise, recorde da obra que o Senhor Jesus fez na sua vida. O que Ele já fez com você? Você se lembra de onde Ele te tirou? Lá da lama do pecado, do vício, da prostituição, da pornografia, da fornicação, da mentira, da inveja. Lembre-se disso. Você é nova criatura graças ao poder do Espírito Santo, graças à obra de Cristo. Como Ele te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Lembre-se das vezes que Ele curou o seu corpo doente, curou a sua mente perturbada, que Ele deu alívio para a sua alma, e você foi a Ele e encontrou alívio para a sua alma, cansada e abatida. Olhe para toda a multidão de crentes que recebem até hoje dádivas e bênçãos das mãos do Senhor todos os dias. Enfim, meus irmãos, reconheça a autenticidade e messianidade da obra de Jesus. Isso é fundamental para a fé. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos: se crer de todo o teu coração, confessar com a tua boca em Jesus, você será salvo. Não deixe a dúvida pairar no teu coração. Ela pode vir, a dúvida pode ser semeada até pelo inimigo, como um dardo inflamado que joga no teu coração. Olha, Deus não te ama, Deus não se importa com você, você não é nada. A dúvida pode vir, mas rebata com o escudo da fé, está lá em Efésios capítulo 6, com a qual você pode
se defender dos dardos inflamados do maligno. E por último, irmãos, diante de uma crise de fé, o que devemos fazer? Guarde o teu coração de não rejeitar a Cristo. Guarde o teu coração da rejeição a Cristo. No verso 6, nós temos uma advertência aqui muito séria que Jesus dá a João. Ele diz assim: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Olha só que importante isso aqui. O Senhor Jesus, ele finaliza a sua fala, o seu recado para João Batista, dando-lhe uma advertência: cuidado, João, cuidado, guarda o teu coração, para que ele não me rejeite, para que ele não me despreze. Você será muito feliz, bem-aventurado, se não se escandalizarem em mim. É isso que Jesus está dizendo. Ele está prevenindo João de uma apostasia e exorta João a não abandonar a fé nele, a fé que João já tinha nele. No original grego, a palavra usada aqui, quando ele fala aquele que não achar em mim motivo de tropeço, essa palavra é escandaliste, que traz o sentido de escândalo, a raiz de escândalo, de estar chocado, de estar cheio de nojo, de repulsa por Cristo. É isso que é motivo de tropeço. Então João deveria guardar o seu coração do escândalo e de manter o firme na pessoa bendita de Jesus, sem tropeçar. A apostasia, irmão, que é o abandono da fé, é quando você fecha seu coração para Jesus e você o rejeita, o expulsa da sua vida, você tem nojo dele e ele não faz mais parte do seu seio. É isso que é abandonar a fé. E lembre-se que certa vez muitos discípulos se escandalizaram por causa de uma palavra que Jesus disse. Quando ele estava pregando, ele disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não pode ser meu discípulo. E aí aqueles homens se escandalizaram, começaram a abandonar Jesus. Não vão dar mais com esse homem, não. Duro é este discurso, quem pode ouvi-lo? E aí Jesus olhou para os 12 e falou: vocês também não querem ir? E Pedro, cheio do Espírito Santo, meus irmãos, ele dá uma resposta extraordinária. Ele diz: Senhor, a quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só Jesus tem o caminho da salvação. Só Ele tem as palavras que entram na nossa alma e enchem o nosso coração de graça. E eles permaneceram firmes no Senhor, com exceção de Judas. Vocês lembram também, meus irmãos, quando Jesus pregou para os seus conterrâneos na terra de Nazaré, na sinagoga de Nazaré? E ele pregou justamente Isaías 61, verso 1, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para fazer a obra messiânica aqui. E ele diz: hoje se cumpriu em mim, ou neste lugar, essa profecia. E aí ele pega o rolo do texto de Isaías e entrega para o homem que cuidava dos textos ali, que se senta. Todas as pessoas ficaram olhando para ele, falando: quem esse homem pensa que é? Como assim se cumpriu nele? Esse texto está falando do Messias. Ele está se dizendo que é o Messias, o filho do carpinteiro, o filho de José. E muitos se escandalizaram por causa da proximidade que tinham com Jesus e sua família. Infelizmente, meus irmãos, Jesus se tornou pedra de tropeço para muita gente que não enxergava Ele como Messias, ou por causa de uma palavra dura que Ele deu, ou por causa da sua pessoa, que conviveu com aqueles homens ali. Por isso, Ele responde para João com uma bem-aventurança: bem-aventurado é, feliz aquele que não se escandalizar em mim, que não achar em mim pedra de tropeço, não achar em mim motivo para pecar,
ou murmurar. Nos chama a atenção, meus irmãos, que muitas vezes a murmuração ela vem do nosso coração. E você começa a murmurar contra Deus, contra o Senhor. Muitas vezes agimos como apóstatas, pessoas que não têm compromisso com Cristo. Tem alguma coisa que possa acontecer nesse mundo que possa fazer você deixar abandonar Jesus? Sobre o teu coração, se acontecer alguma coisa na sua vida muito ruim, você deixa a fé? Você deixa de vir aos cultos? Você deixa de servir o seu Salvador? Ou você vai até o fim, aconteça o que acontecer? Jesus disse: bem-aventurado aquele que perseverar até o fim, aquele que não achar em pedra de tropeço. Todos nós, meus irmãos, aqui possamos falar com Paulo no final da sua vida: eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora está proposta, esperando a coroa da vida. O Senhor, o reto juiz, dará não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vida. Fique firme, meu irmão. Fique firme, minha irmã. Diante das lutas, olhe para Cristo. Fique firme diante dele, mesmo diante da dificuldade. A lição que nós aprendemos aqui é que devemos sondar nosso coração para não pecar contra o Senhor. O salmista do Salmo 119 disse: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Se da sua parte pode ter algum risco de você abandonar Jesus, saiba que da parte de Deus não existe essa possibilidade de Ele te abandonar, porque Paulo fala que nem profundidade, nem a morte, nem espada, nem nudez, nem perigos, nem altura, nem potestades poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor dele é eterno, a aliança dele é eterna. É por isso que nós devemos pedir para que Ele segure em nossas mãos e não nós segurarmos na mão dele, porque se eu e você segurarmos na mão dele, nós vamos soltá-lo. Mas se Ele segurar em nossas mãos, jamais Ele irá nos abandonar. O Senhor Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Creia nisso. Ele é fiel, e justo e verdadeiro. Ele jamais irá te abandonar. Portanto, jamais o abandone. Jamais pense em deixar de seguir os caminhos de Jesus. Eu termino, irmãos, com uma aplicação final aqui. Não deixe a dúvida sobre o Evangelho sufocar a sua fé. Procure respostas em Cristo Jesus. Nunca permita, meu irmão, nunca permita, minha irmã, que algo ou alguém faça com que você abandone Cristo, faça com que você se desanime com a igreja, com o convívio cristão. Jamais permita que as lutas abatam a sua alma ao ponto de você se revoltar contra Deus. Jamais permita isso. E que a boa mão do Senhor, nosso Deus, nos proteja e nos firme eternamente na pessoa bendita do Messias Jesus Cristo, o nosso Salvador amado, aquele que morreu em nosso lugar e que nos deu um legado de amor e paz e graça. Que Ele nos abençoe. Amém. Feche seus olhos nesse momento. Deus sabe a luta que você está enfrentando. Deus sabe a crise que você está passando. Problemas no casamento, problemas com filhos, dificuldade financeira, a sua saúde que não está boa, a saúde de alguém que você ama muito que não está legal. E nós temos um Deus tão poderoso, meus irmãos, um Deus tão chegado a nós, como diz lá
orar nesse momento e clamar ao Senhor, pedir para Ele renovar nossa aliança com Ele, pedir para Ele encher nosso coração de alegria, de salvação, de graça, de fé e de verdade. Clame a Deus agora com todo o teu coração. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor Deus, e vimos do Teu servo, o profeta João. Ele teve um momento de dificuldade, de dúvida, um momento que a alma dele estava batida por causa da dureza do cárcere, por causa que ele estava preso injustamente, somente por falar a verdade. E diante disso, ele perguntou se Jesus era o Messias de fato. Meu Deus, que nós possamos lidar com as nossas crises também, Senhor. Que nós possamos ouvir a resposta que vem da Tua palavra, a resposta que vem de Jesus, que nos ensina, devemos crer. Que bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Que bem-aventurado é aquele que não se achar em Cristo pedras de tropeço. Que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque serão consolados. Aqueles que choram serão consolados. Oh, meu Deus, entregamos nossas angústias nas Tuas mãos nesse momento, Senhor. Entregamos as nossas dúvidas, entregamos, Senhor Deus, nosso coração, a nossa dificuldade financeira, entregamos, Senhor Deus, nossos problemas domésticos. Oh, meu Deus, abençoa esse casamento que está em crise, abençoa esse lar, meu Deus, que está padecendo. Não deixe, Senhor Deus, não deixe, Senhor, que o pecado entre nesse lar. Abençoa essa vida que está sofrendo enfermidade, que está precisando, Senhor Deus, do Teu bálsamo, da Tua cura, do Teu toque, Senhor. Eu oro pela Tua igreja que está presente. Eu oro por cada irmão que está aqui, cada criança que está aqui, Senhor Deus, que também tem suas dúvidas. Eu oro por cada irmã que está aqui, Senhor, que está colocando a sua alma diante do Senhor. E nessa noite diz: ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei em Ti, ó Pai. Todavia eu me alegrarei em Ti, pois o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio e fortaleza, meu socorro bem presente na hora da angústia. Derrame a Tua fé, o dom da fé sobre cada um de nós, e que nós, Senhor, venhamos a te servir, te honrar e te amar para todos sempre. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Convido a Maria e a Noela para fazer louvor. Durante a execução desse cântico, você vai continuar a sua comunhão com Deus em oração. Eu peço que a igreja se coloque de pé e coloque as mãos sobre o seu coração nesse momento. E Deus estará ministrando o teu coração através do Santo Espírito. Deus vai estar operando um milagre na tua vida. Em nome de Jesus, pela fé que nós temos em Cristo, pela fé que nós temos a pessoa bendita do Filho de Deus. Corremos ao Senhor nessa noite. Quem me conhece
Qualquer hora e qualquer lugar, Deus irá usar a sua vida. Creia nisso. João teve o tempo de ser usado por Deus, teve um ministério curto, mas Deus usou ele intensamente, depois tomou para si. Jesus também. Agora nós estamos na nossa geração, nós somos servos do Todo-Poderoso. Ele nos usa como flechas vivas à sua presença. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai amado, e que a consolação e a graça do Santo Espírito esteja sobre vós, povo de Deus, igreja viva do Senhor, aqui neste lugar, espalhada por todo o mundo. Amém. Amém. Como Jesus possa sentar, meus irmãos. Encerramos então o nosso culto.